Abra sua Bíblia em Malaquias 3. Do versículo 1 até o versículo 3. Malaquias, capítulo 3, do versículo 1 até o 3. Diz assim a palavra do Senhor. O título desse capítulo 3, desse primeiro parágrafo: a vinda do Senhor precedida pelo seu anjo. Eis que envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata. E purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então, ao Senhor trarão ofertas em justiça. Você pode dizer amém? Aqui está, é uma profecia que se cumpriu. Essa palavra refere-se especificamente a João Batista, que prepararia o caminho para o Senhor Jesus. E essa palavra se cumpriu. E eu, quando estava, há alguns anos atrás, preparando uma mensagem sobre dízimos e ofertas, e eu fui lá para Malaquias, né? E eu tenho prova viva na minha vida sobre o quanto é maravilhoso quando você dá com alegria. Não quando você dá por obrigação, não quando você dá para que todos vejam o que você está dando, mas quando você dá com alegria, quando você dá feliz, retribuindo o pouco do muito que Deus tem te dado. E eu estava preparando essa mensagem e eu parei aqui nesse texto, no último versículo. Põe para mim, Júnior, por favor. Exatamente aí, no 3. E assentar-se-á. Eu fiquei, quer dizer, então, quando você se assenta, você está fazendo algo com calma, com diligência, afinando e purificando a prata. E purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então, ou seja, depois disso, ao Senhor trarão ofertas em justiça. E eu falei, que coisa engraçada. Assentar-se-á, e os purificará, e os afinará, como a prata e como o ouro, e principalmente aqui como a prata. E eu quis saber um pouco mais sobre isso e me aprofundar sobre isso, especificamente. E você vai ver no livro de Isaías, não somente em Malaquias, mas em Isaías, em Provérbios, em Ezequiel, em Jeremias, várias passagens alusivas ao que está sendo falado aqui em Malaquias 3:3. E eu fiquei, assim, incomodado com isso, porque eu entendi que tinha muito mais coisas por detrás e eu não sabia o que era, irmãos. E eu falei, quero entender isso. Quero entender o que a palavra de Deus está querendo dizer aqui. E fomos buscar e fomos procurar. E nós encontramos algumas coisas muito interessantes. E o que a gente quer fazer hoje aqui é uma simples analogia. A gente quer fazer uma comparação. A gente quer fazer um histórico para que você possa ver de uma maneira melhor aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Ele quer fazer por você, com você e para você. Então, existem muitas coisas interessantes, e há uma analogia muito interessante com relação ao processo de purificação da prata com a minha e com a sua vida. De que jeito, pastor? Vamos lá. Vou falar um pouquinho para você da prata. A prata é um metal precioso, todo mundo aqui conhece, né? A prata vamos dizer assim, a nível de metais, é o segundo metal mais precioso, ouro e prata, né? Então a prata, principalmente, ela foi objeto de muito desejo por todos os homens, juntamente com o ouro, e ela sempre foi um objeto, sim, de extrema, é muito valiosa. A prata sempre foi um objeto assim de muita procura.
O homem sempre teve muita sagacidade em buscar ouro e prata. Foi falado aqui já hoje. Mas a prata não é do jeito que você a conhece. A prata, em seu estado bruto, você a rejeita. A prata, em seu estado bruto, você não olha para ela. Você chuta ela na rua e você não sabe que ali está a prata. Diferentemente do ouro e do diamante, o diamante, quando ele é retirado da natureza, quando ele é retirado, ele já é belo. Ele falta ser lapidado e polido, mas ele já é belo. Tem um filme muito interessante com Leonardo DiCaprio, Diamante de Sangue. E é sobre um diamante baseado em fatos reais, enorme. Quando ele foi encontrado, ele já era bonito, ele já era lindo. Ele precisava ser polido e lapidado. E diferentemente também o ouro, eu vejo, adoro ver aqueles programas do History Channel, Busca do Ouro. Eu vejo, eu fico torcendo, né? Eu escolho logo um grupo, torço para aquele, né? É igual o Masterchef, eu escolho um e fico torcendo contra todos os outros. Sou fluminense. Por que eu vou torcer para os outros, né? Não é, Vinícius? Então, não estou falando. Então, irmãos, o que aconteceu? Dentro disso tudo que nós estamos falando, a prata, ela agrega determinados resíduos de minérios que fazem com que ela tenha um aspecto horroroso. Mas como é que é isso, pastor? Quando você vai numa jazida, quando você vai numa mina e você vai tirando a prata, quem conhece somente, quem conhece, sabe que está tirando prata ali. Porque eu e você, no ouro não, a gente vê, olha uma pepita, olha, e o cara faz aquela, como chama aquilo? Bateia, né? Ele faz a bateia e vai ficando reluzente ali, você já vê que é ouro. Tem ouro aqui, a prata não, irmãos. Eu vou até ler para eu não esquecer aqui, ó. A prata, tem um outro detalhe muito interessante, tá? A prata, ela é cheia de escórias, que são esses agregados que eu estou falando. Ela agrega-se inúmeros compostos naturais que se oxidam muito. Que compostos são esses, pastor? Ferro, chumbo, carbono, cobre, bronze e estanho. Tudo isso se agrega na prata. E ela vem com um aspecto feio. É uma mistura de pouca consistência e muito feia. Então, esse conjunto de resíduos, né? Todos esses conjuntos, todas essas coisas, essa redução de minérios que se agrega à prata, faz com que ela tenha um aspecto feio, sujo. Faz com que ela não tenha um aspecto desejável. E sabe o que eu me lembro? O meu aspecto de homem natural antes de conhecer a Cristo. Eu era um homem sujo, um homem que não tinha uma vida que pudesse refletir a glória de Deus. E isso é natural, porque quando nós não conhecemos o Senhor, nós caminhamos de um jeito em que nós achamos que é o melhor para a nossa vida. Mas nós não percebemos que nós estamos cheios de escórias, irmãos. Por que se usa o termo escória da sociedade? Aquilo é uma escória. Exatamente por causa disso, porque a escória é tudo aquilo que não presta. Escória é um sinônimo de tudo aquilo que não traz valor, muito pelo contrário, denigre o valor, tira o valor, joga para baixo. E eu, como ser humano, trouxe uma bagagem pesada de escórias antes de conhecer o Senhor. Eu, como ser humano, trouxe uma bagagem dos meus pecados, sabe, das minhas deficiências, das minhas maledicências, das minhas confusões humanistas, emocionais, sabe, eu trouxe isso tudo, carregando uma bagagem nas minhas costas. E a prata é desse jeito. E quando no versículo diz que ele há de se assentar e de purificar e afinar os filhos de Levi, como se purifica e afina a prata, eu quis entender como é que é esse processo de purificação da prata, para entender por que ele está falando sobre isso, por que essa profecia em Malaquias cita especificamente isso. E a gente caminhando, a gente começa a achar dentro da palavra de Deus diversas passagens que vão esclarecer um pouco melhor. Abra a sua Bíblia, ou bota aqui para ficar mais fácil. Eu prefiro que caminhamos por aqui, porque é uma versão só e todo mundo acompanha, né? Depois você confere em casa. Provérbios 25. Versículo 4, pastor Júnior.
Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Aí você vai para a página ao lado, no capítulo 26, no versículo 23, e você vê assim, 26, 23, como caco de vaso coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes com o coração maligno. Como caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. O meu coração era maligno e os meus lábios ardentes. E isso é comparável à prata cheia de escórias. E aí nós continuamos caminhando por isso. E a gente começa a entender, né? Assim, por causa de sua composição química, a prata não tem o poder de se autopurificar. Ela não tem o poder. Ela não se renova e se purifica, ela precisa que alguém faça isso. Assim como você também não tem o poder de salvar-se a si próprio. Você não tem o poder de se colocar em um patamar de pureza, para que você assim possa exercer a excelência da sua humanidade. Você precisa que alguém faça isso por você. E foi por isso que ele morreu naquela cruz. E foi por isso que ele ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você pudéssemos adentrar a ele direto. E a palavra de Deus diz: o véu se rasgou, contato direto com o céu. Jesus Cristo morreu e possibilitou que eu tivesse a minha vida eterna, que você tivesse a sua vida eterna. Ele possibilitou uma vida nova. Ele mesmo disse: eu vim para que vocês tenham vida. Eu não sou como o ladrão que vem para roubar e matar. Eu não. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele não quer que você tenha uma vida medíocre. Ele não quer que você tenha uma vida qualquer. Ele não morreu. Ele não se imolou. Ele não foi como ovelha para o sacrifício, para que você tivesse uma vida que não dignificasse o nome dele. Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos dar vida. E ele diz: vida em abundância. Vida em novidade. Sabe o que é novidade de vida? Sabe o que é uma vida abundante? É ainda que você esteja cheio de lutas, você sabe em que você crê. E você sabe que Ele é fiel para fazer infinitamente mais além daquilo que você pede, pensa ou acha. E você sabe que Ele é poderoso para efetuar o querer na sua vida e modificar aquilo que não está ao seu alcance. Esse é o nosso Deus. É esse o Deus que nós servimos. Ele tem o poder de mudar as coisas. E ainda dentro desse processo, meus irmãos, ainda dentro desse processo, assim também, como a prata em seu estado natural era um dos elementos mais impuros da natureza, igual ao homem em seu estado bruto e natural sem Cristo, totalmente impuro, totalmente perdido, tudo isso, ainda nós caminhamos, e para que a mesma possa se tornar brilhante e pura, a prata, é necessário que ela passe por um processo, assim como nós também. Vamos ver que processo é esse. Olha que coisa interessante, nós vamos falar rapidamente, nós não queremos perder tanto tempo, só quero que você entenda. Abra sua Bíblia, abra não, vamos aqui, Júnior, a gente mesmo fala e a gente mesmo muda. Ezequiel 22, dentro disso, agora vem uma pancada aqui, e eu fiquei olhando, eu falei: Jesus, tem misericórdia. A partir do versículo 18, pastor Júnior. Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escórias. Todos eles são bronze e estanho e ferro e chumbo. No meio do forno, em escórias de prata se tornaram. Essa palavra, ela vai continuar. Essa palavra, o capítulo 22, é sobre as abominações de Jerusalém. Muito parecido com os dias de hoje, irmãos. Aquele povo era um povo que estava altamente degradado moralmente, socialmente, espiritualmente, emocionalmente. Era um povo degradado sobre todos os aspectos que você possa imaginar. Era um povo que tinha se jogado à prostituição, à lascívia, a tudo aquilo que estava contra o que Deus tinha preparado pelo aquele povo. E o Senhor aqui fala de uma maneira dura através do seu profeta. E continua, pastor Júnior.
No 19, portanto assim diz o Senhor Deus, pois que todos vós vos tornastes em escórias, por isso eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata e o bronze e o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. E congregar-vos-ei, e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e serei fundidos no meio dela. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela. E sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. Até aí, nesse primeiro momento. Como é que se faz isso então, pastor? O purificador, ou o ourives, ele pega a prata e ele vai purificar a prata. Então ele pega a prata naquele estado degradado, no seu estado natural. Ela é daquele jeito, feia, suja, não tem aquela cor brilhante, cintilante, aquela coisa linda, não tem nada disso. Ele pega a prata daquele jeito, ele põe o fogo a uma temperatura em torno, acima de 300 graus, e ele coloca ela no crisol, que é uma espécie de uma concha. É uma espécie de um produto refratário, que aguenta alta temperatura, chamado crisol. E ele joga a prata ali dentro. E ele tem que segurar, tem um braço, que leva aquele crisol até o meio do fogo, até onde o fogo está mais intenso. E ele tem que ficar atento o tempo todo. Por quê, pastor? Porque tem aquilo que os ourives chamam de o ponto de pureza. Então ele tem que ficar o tempo todo ali, acompanhando, o tempo todo ele tem que ficar acompanhando como está a situação da prata. E ela começa a se derreter. E ela começa a entrar no estado líquido. E quando ela começa a entrar no estado líquido, todas aquelas impurezas começam a subir. Igualzinho em casa, quando você vai ferver o leite. E aqui tem um montão de homem. Homem assim, eu não. Pecado, né? Eu também, já fui assim. A mulher fala assim, amor, olha, botei o leite aí para ferver, olha aí. Aí o homem vai, né, Júnior? Fica assim do lado, aqui está o fogão, aqui está a chaleira. E o homem está assim, ó, olhando. E derrama! E quando vê, corre para apagar, derramou. Por quê? Porque a gente está ali. Rapaz, amanhã tem jogo, né? Tem que pagar aquela conta. Está ali olhando, não está nem prestando atenção. Nós não nos ligamos nisso. Mas quando o leite ferve, ou depois que ele ferve, ou quando ele começa a ferver, o que começa a subir do leite? Não é a nata? Eu detesto nata. Então a gente vai com uma escumadeira ali, um negócio, uma colher, um troço qualquer, e tira aquela nata. Tem coisa mais desagradável que você está bebendo um café com leite, ficar aquele negócio assim, pendurado, aquela baba de nata? Não tem, né, irmão? Aí o que acontece? Você tira, assim também é com a prata. As impurezas sobem, o estanho, o cobre, todos eles vão subindo ali, ó, o carbono, vai o bronze, sobe tudo. O ourives vai com uma espécie de uma escumadeira própria para isso e retira todas as impurezas da prata. A primeira fase do processo de purificação se encerrou. A segunda fase, ele continua muito atento, porque ele não pode perder o ponto de pureza. Então ele fica ligado naquilo e ela vai aumentando a temperatura. E ela vai aumentando a temperatura. E tem um momento em que ele tira ela do fogo, porque chegou no ponto de pureza. Ou no ponto de trabalho. E aí você me pergunta, e que ponto é esse, pastor Ricardo? Aí eu respondo para você. Quando a imagem do ourives está refletida na prata, esse é o ponto de pureza. Ele só pode tirar a prata do fogo para trabalhar com ela, quando a imagem dele se reflete como um espelho naquela prata. Você está acompanhando aquilo que o Espírito está dizendo nessa noite?
A partir daquele momento, ele tira aquela prata do fogo. Ele começa a trabalhar aquela prata, porque ela chegou no seu ponto de pureza. Assim também, quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós temos a nossa vida transformada pelo Senhor Jesus, essas escórias que nós carregamos, elas começam a cair, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na minha vida, e ele entra, ele começa a me limpar. Eu não tenho esse poder, mas ele tem todo o poder que lhe foi dado pelo Senhor, e ele começa a trabalhar na tua vida e na minha, e vai jogando por terra todas as maldições que foram proferidas a você, e vai jogando por terra toda palavra maldita que entrou, e vai jogando por terra toda amargura que está no seu coração, e vai jogando por terra toda maldade que imperava na sua vida, e vai jogando por terra todo espírito de desonestidade, e vai jogando por terra toda inimizade que você tinha, toda falta de amor. Tudo isso vai jogando por terra, porque ele vai trabalhar na tua vida, e ele precisa do ponto de pureza. Ele precisa que caia por terra aquilo que antes tinha, porque agora você é nova criatura. E todas as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não muda a tua personalidade, ele muda a sua maneira de pensar. Ele não anula você, ele trabalha com você. Ele não transforma você num mero boneco. Ele não transforma você numa pessoa teleguiada. Ele transforma você num novo homem, numa nova mulher, com alegria no coração, que transcende as dificuldades dessa vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Porque eu venci o mundo, e se eu venci, vocês também vão vencer. É por isso que nós somos confiantes, é por isso que nós estamos aqui, como já foi falado hoje também, em um deserto, pastor Alexandre. Nós estamos num deserto, esse é o deserto é a trajetória da nossa vida. Qual é o nosso objetivo? Chegar na Canaã celestial. Quando isso vai acontecer? Quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, ou vier buscar um de nós individualmente, e aí sim, a nossa caminhada no deserto se finda, e nós vamos para a Canaã celestial, que é o nosso destino final. Você pode dizer amém? Enquanto isso, nós estamos atravessando um deserto. Mas, assim como o povo de Deus que saiu do Egito e foi até Canaã, eles caminharam 40 anos, que era para ser uma viagem de 40 dias. Mas por causa da dureza daquele coração, e às vezes você já fez isso, porque eu já fiz. Às vezes você lê a Bíblia e fala assim: ô povo ruim, esse povo do Egito lá, aquele povo lá, Jesus tirou aqueles caras, Deus fez tanto milagre, ô povo sem vergonha. Moisés demorou um pouquinho, vamos fazer um bezerro de ouro, todo mundo, já vamos adorar uma imagem, já vamos fazer isso. Sabe, você é igual àquele povo. Eu sou igual àquele povo. Eu sou igualzinho. Porque a minha natureza é pecaminosa. Como que por um só homem o pecado entrou no mundo, então nossa natureza é pecaminosa. Mas quando veio aquele que é perfeito, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e esse verbo que se fez carne jamais pecou, e ele se ofereceu como ovelha ao matadouro, para que ele pudesse morrer, e aí sim tirar da mão do inimigo a chave da morte, e nos dar uma vida eterna. Isso Jesus fez. E isso foi necessário para que nós fizéssemos isso. E aquele povo, quando saiu do Egito para Canaã, e eles caminharam, eles estavam num deserto realmente. Eles estavam andando por lugares que eles não conheciam. Não tinha um mapa, não tinha um GPS. Não tinha o Waze para dizer: agora vai ter 2 montanhas à frente, virem para a direita, pegue o primeiro oásis à esquerda e continue a caminhada até a Nova Canaã de vocês. Não tinha nada disso. Mas o Senhor, durante todo o percurso, de dia, Ele mandava uma nuvem para proteger o povo, para o povo não caminhar no sol, e à noite, uma coluna de fogo para poder aquecer aquele povo. Sabe como é que é o deserto? Sabe como é o deserto? O deserto é todo aquele lugar que tem um índice pluviométrico muito baixo, e há uma escassez de umidade tão grande no ar, que você tem dificuldade
de respirar quando vem aquela poeira toda. Por isso que nas tempestades de areia, eles indicam que se você não tiver onde se esconder, se você não tiver onde se abrigar, você cavar um buraco o mais rápido que você puder e tentar se colocar de uma posição em que você fique dentro do buraco e com a sua cabeça para baixo, para que você não respire aquela tempestade de areia e você não entupa os seus pulmões. E à noite, em alguns lugares desses, onde faz de 45 a 60 graus durante o dia, à noite faz de 8 a menos 6, menos 7 graus. Muito frio de noite, muito calor. Ah, mas como é que vai comer no deserto? O Senhor nunca vai deixar faltar o alimento na tua caminhada como não deixou para eles. O Senhor nunca vai deixar que você sinta frio. O Senhor nunca vai faltar um teto sobre a sua cabeça. Jamais vir o justo a mendigar o pão. O Senhor não vai permitir. Ele sabe exatamente qual é a quantidade de peso que você pode carregar nessa caminhada. Ele não vai colocar 1 quilo a mais. Ele não vai permitir isso, porque Ele conhece as tuas forças. Ele conhece as minhas forças. Ele sabe do meu limite, Ele sabe do teu limite. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não temos controle sobre isso. Nós não podemos prever. Há pouco tempo, nosso amigo perdeu a sua filha. Mas ele sabe em quem ele crê. Ele sabe onde ele vai reencontrá-la. Há 2 semanas atrás, ele perdeu a mãe. São coisas que você não pode prever. São coisas que você não tem o controle. Por isso que as nossas vidas precisam estar nas mãos de Deus. Porque o Senhor Jesus, Ele é o purificador das nossas vidas. O Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, trabalha para nos manter ativos na lida e na caminhada que nós temos pela frente. Porque não é fácil. Ninguém disse que é fácil. Não é fácil você abrir mão do seu eu. E você disse, tá bom, Senhor, eu vou fazer aquilo que Tu queres. E você entrar num deserto e caminhar num deserto, sem saber para onde ir, sem saber como ir. Esse aí é de Deus. E logo para o altar. Isso é importante para as nossas vidas, irmãos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender aquilo que está por acontecer ainda. Porque você não tem condições de entender certas coisas. Provérbios 25, por favor. Aleluia. Tira da prata a escória, o versículo 4. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Cristo é como o oleiro, a palavra de Deus diz. E a gente cantava um corinho há muito tempo atrás. Né? Eu quero ser um vaso novo. Né? Na mão do oleiro, quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Vamos cantar. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. O vaso é feito de quê, irmãos? É feito de barro. Barro, quando o modelador, eu já tive essa oportunidade de ver, sabe aquele pessoal, quando você vai daqui para a região dos lagos, e ficam vendendo aquele monte de coisa, pastor Paulo, de barro, como chama? De cerâmica. Cerâmica é barro. E uma vez, há muitos anos atrás, eu fui comprar lá, pastor Júnior, um negócio, que é aquele negócio para fazer feijoada, aquela coisa refratária, esqueci, tacho, isso, para fazer peixada, tudo de comer é bom, né? Então eu fui lá comprar. E no fundo, o cara estava fazendo lá as coisas. E eu falei, puxa, posso ver? Pode. E ele ainda estava aquele negócio do pedal, sabe? Ele ia mexendo assim, é igual aquela máquina velha que minha mãe tinha de costura, que minha mãe ia passando assim no pedal, e aquele negócio ia rodando e o troço ia furando.
E da mesma forma, o cara ia mexendo ali no pedal, o troço ia rodando e ele ia modelando o barro. Uma argila especial, ele ia modelando, trabalhando. Não ficou bom, ele tirava o pé, pisava no freio, ele tirava, pegava aquela massa, destruía e começava a fazer, botava mais um pouquinho de água e começava a fazer de novo. Foi o que nós acabamos de cantar aqui. Foi o que nós acabamos de cantar aqui. E posso te dizer uma coisa que às vezes você se esquece, porque às vezes eu me esqueço também. Refazer o vaso dói. Refazer o vaso dói. Tirar as escórias dói. Sabe por quê? Porque algumas escórias você segura nas tuas próprias mãos. Existem pessoas que caminham com uma mochila nas costas. Quando Deus já nos libertou e tirou todo o peso de cima dos nossos ombros, nós carregamos, nós colocamos. E colocamos às vezes com muita alegria, com muito orgulho, aquela mochila do orgulho, às vezes nas nossas costas, da falta de perdão, às vezes nas nossas costas, e ainda caminhamos e dizemos, fulano, eu não perdoo. Já escutou essa expressão? Quem tem que perdoar é Deus. Eu não perdoo, não. Isso que ele fez é imperdoável. Cria uma raiz de amargura no teu coração. A falta de perdão faz mal a você. Raízes de amargura. Foi falado aqui hoje. E o coração de pedra precisa ser quebrado e ser transformado num coração de carne. Sabe o que é isso? Coração de pedra, dureza de coração. Homens e mulheres de duras cerviz. Homens e mulheres com, têm dificuldade em perdoar. Que pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Quando você pode fazer o bem e não faz. Quando você pode ajudar o teu irmão e não ajuda. Eu botei esses dias no Facebook. Canta Sabor de Mel, mas fica todo feliz quando o desafeto se arrebenta. Adianta o quê? Cantar a musiquinha da vingança. Adianta o quê? Nós precisamos entender que Deus tem muito mais para nos dar do que aquilo que nós recebemos até hoje. Eu sei que Deus tem muito mais coisa para me dar do que até aquilo que eu já recebi hoje. Mas eu preciso querer, e quando eu quero, eu tenho que abrir mão. Quanto mais você abrir mão da sua vida, mais você vai receber de Deus. Quanto mais você der liberdade para o Espírito Santo de Deus, mais Ele vai te purificar, mais Ele vai trabalhar na tua mente, no teu coração, mais Ele vai jogar por terra aqueles seus dogmas que você instituiu dentro da sua mente, dentro do seu coração, e que precisam cair. Precisam cair. Para que saia um vaso novo para o fundidor, para que saia um barro novo para ser trabalhado pelo oleiro, para que nós possamos ter uma vida que dignifique o nome de Deus. Nós precisamos entender que nós não caminhamos por vistas, nós não caminhamos por aquilo que está na nossa frente. Eu só consigo ver vocês que estão aqui. As irmãs que estão aqui na cantina, eu não consigo ver, não sei nada, não consigo ver nada além dessa parede. Nós não caminhamos por vistas, nós caminhamos por uma revelação, a saber, Jesus Cristo, o ressurreto, o Rei e Senhor. Nós caminhamos por Ele, nós sabemos em quem nós temos crido, e nós sabemos que Ele é poderoso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e contribuem para o seu propósito. Mas não é o teu propósito, não é o meu propósito, é o propósito do Senhor na nossa vida. Por isso que às vezes nós passamos por situações em que nós não entendemos. É por isso que muitas das vezes nós passamos por situações que a gente chora aos pés do Senhor e diz, por que está acontecendo isso comigo? Há 2 semanas eu disse aqui, na semana passada, na aula da escola dominical, quando que você se torna mais crente, mais fiel? Quando você passa por um problema de saúde. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Estou errado, irmãos? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ah, morre agora. Quer ir para o céu, irmã Beth? Morre aí. Vai logo para o céu. Vê lá, não quer. Não quer. Pastor Roberto vive falando isso. Mas a gente sabe como é o pastor Roberto, né, irmãos? Ele quer que Jesus volte, ele não quer morrer, ele quer que Jesus volte. Entendeu? Eu também. Eu quero ser da geração que não vai morrer. Tu não quer, não? Eu quero ser da geração que vai subir, que não vai morrer. Existe uma geração, espero que seja a minha.
E eu espero que Deus dê saúde a vocês todos, para quando eu fizer 120 anos, se Jesus não tiver voltado, vocês estarem comigo, comemorando. Não é isso, Alexandre? Nós temos que entender isso, irmãos. Você não consegue segurar todas as coisas. Sabe como é que eles pegavam e capturavam macacos para poder fazer o censo? Pegavam um pote grande, fixava o pote e colocava lá dentro banana e as coisas. O macaco vinha, metia a mão, entrava a mão bem apertada, segurava nas coisas e puxava, e ele não conseguia tirar a mão. Sabe por quê? Porque ele não soltava as coisas. Ele não soltava. E ele ficava preso, segurando e não largava. Bastava ele largar e ele tirar a mão. Assim como esse macaco, muitas das vezes nós agimos dessa forma. Nós seguramos coisas que deveríamos largar para deixar que Deus trabalhasse ela das nossas vidas. E nós não largamos. E nós não largamos. Caminhamos com dificuldade, levando aquele vidrão, aquele troço. Aí Deus fica olhando e diz: olha, vou falar de mim, tá? Olha para Ricardo, ó, que é atribulado. É só abrir a mão, meu filho. Abre a mão, Ricardo. Abre a mão que eu cuido disso. Abre a mão que eu caminho com você. Eu levo esse peso para você. Você está levando um peso desnecessário, meu filho. Enquanto você não entender que tem coisas que você precisa perder para ganhar, isso é o Evangelho. Você perde para ganhar. Você perde aquilo que você achava que tinha domínio na sua vida para ganhar a autonomia de Deus sobre a sua vida e a bênção de Deus sobre a sua vida, e Ele dirigindo todos os seus passos, e você vai muito mais além do que você imagina quando você fizer isso. Além daquilo que você... Aquela música que nós cantamos, Júnior? Além daquilo que você imagina. Deus vai te levar para isso, meus irmãos. Deus vai te levar para isso. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nos purificar de toda a injustiça. A hora está passando e nós já vamos terminar. Isaías 1, 22 e 25, vamos ver o que diz, pastor Júnior. A palavra de Deus diz uma coisa muito interessante. 1:22 diz: a tua prata se tornou em escórias, o teu vinho se misturou com água. No 25: e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. No versículo 22, o que a gente está lendo aqui, quando ele diz assim, olha, a tua prata se tornou em escórias, e o teu vinho se misturou com água. Vinho se misturar com água é contaminação espiritual. A tipologia para isso é contaminação espiritual. Misturar vinho, não se mistura vinho com água. Você estraga o vinho é puro. A água não, mas a água entra e estraga o vinho. Isso é contaminação espiritual. E no 25, ele diz: e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a tua impureza. Toda a tua impureza. O Senhor nesta noite quer tirar toda a tua impureza. O Senhor nessa noite quer tirar todas as escórias que porventura ainda tenham permanecido na tua vida. Ele quer fazer uma obra completa. Ele não quer trabalhar pela metade na tua vida. Ele trabalha por inteiro. Mas Ele disse assim: eis que estou à porta e bato. Aí entra uma preposição condicional. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. E ele, sabe o que isso quer dizer? Quando eu abri a porta do meu coração, que o Senhor Jesus bateu, eu abri, ele disse: eis-me aqui. Eu disse: Senhor, o Senhor vai entrar? Vou. Vai cear comigo? Vai. Ferrou. Olha o que eu tenho aqui, ó. Maldade. Minha mesa estava composta assim, irmãos: maldade, inveja, egoísmo, sabe? Autodomínio, tudo que eu queria fazer,
sabe, visão com pouco alcance, e eu coloquei aquela mesa para o Senhor. É como se Ele fizesse assim, como num jogo desse de cartas, que a pessoa ganha tudo. É como se o Senhor Jesus fizesse assim, ó. Agora eu vou botar a mesa para você cear. E Ele botou lá, longanimidade, bondade, misericórdia, amor, paz no meu coração. O fruto do Espírito, o Senhor tem para que você desfrute dele por completo, não pela metade. Existem pessoas que conhecem o Senhor e caminham pela metade, caminham errantes pela metade, e não é isso que Deus quer. Isaías 43, todos nós pecamos, todos nós, não existe, a palavra de Deus diz que não existe um só justo, todos pecaram. Eclesiastes 7:20 fala sobre isso, não existe nenhum justo, todos pecaram. Lá em 1 Reis, no capítulo 8, lá em 2 Crônicas, no capítulo 6, confirma-se a mesma coisa, todos pecaram, não há nenhum justo sequer. E lá em Romanos 6, 23, 24 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A redenção, nós só temos nele. Aonde todo joelho há de se dobrar é por esse nome. A nossa religião é vã quando nós não temos as nossas bases espirituais calcadas nele. A nossa religião é vã. As religiões, religião vem do grego religar, que quer dizer a ligação do homem com Deus. Religiões existem tantas, filosofias, algumas até muito interessantes. As orientais tem umas filosofias orientais muito interessantes, religiões pagãs, religiões das mais absurdas. Eu estava vendo agora sobre... Ah, meu Deus, até me esqueci agora o nome. Peraí. Hinduísmo. Existem mais de 1000 deuses no hinduísmo. Mais de 1000! Eles até se enrolam. Não, tem muito Deus. Tem Deus para guerra, tem Deus para guerra. Aí o cara estava dizendo, eu não sei como chama agora, um ministro lá deles. E ele dizia, tem Deus para guerra, tem Deus para prosperidade, tem Deus para vingança. Olha só, hein? Deus para vingança, Deus para guerra, Deus para destruir os inimigos, Deus para dar prosperidade, Deus para dar isso, Deus para dar aquilo. Eu não preciso de nada disso, você não precisa de nada disso, porque eles não têm poder. Tem pé, mas não anda, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Você serve a um que ressuscitou e foi o único. Vá lá no túmulo de Buda, seus restos mortais estão lá. Todos os grandes pensadores da humanidade. Eu tive a oportunidade em 2014 de estar lá no deserto, no Egito, e eu vi no monastério os restos mortais de Eliseu. Estavam lá. E eu falei, Jesus, tem aí os restos mortais? O cara falou, está aqui, essa é a urna. E eu olhei aquele monastério, aquele troço no meio do deserto, irmão, areia, que eu nunca vi tanta areia na minha vida. Eu fiquei olhando aquilo e eu falei, Senhor, como Tu és grande, como eu sou pequeno. Uma coisa é você conhecer Deus de ouvir falar, outra coisa é você conhecer Ele como Rei e Senhor da tua vida. E é isso que Ele quer hoje falar ao teu coração. Ele está aqui para tirar as escórias que ainda porventura estejam na tua vida. Quais são as tuas escórias? Como está a sua vida hoje? Como você tem caminhado? Eu tenho minha vida nas mãos de Deus. Tive arritmia cardíaca. O coração parecia que ia sair pela minha boca. Fui para o hospital. A primeira coisa que eu fiz, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. E eu dirigindo, e eu saí da empresa, estava parado, de repente começou a dar aquele troço, eu peguei o carro, liguei para o médico, ele falou, você está tendo uma arritmia cardíaca, vai agora para o hospital, vai direto para o hospital. Eu falei, tá bom, eu estava com meu irmão, gente. Meu irmão falou, precisa de ajuda? Eu falei, não. Primeira coisa que eu vi, só vi uma coisa na minha frente, eu quero chegar ao hospital. Eu entrei no carro, eu passei por todos os quebra-mola da empresa até o Rios Dó. 50, minha cabeça batia no teto. Eu quase bati com o carro, porque eu queria chegar no hospital. Entrei no hospital com a carteira na mão, joguei em cima do balcão, falei, estou tendo uma arritmia cardíaca. O médico falou que é urgente. E rapidamente fui muito bem atendido, pegaram logo um beta-bloqueador, já estava em 158. Há pouco tempo o Sandro teve um problema desse. Botou estente, né, Sandro? Botou estente, passou mal. Nós não temos controle sobre a nossa própria saúde. Nós não temos controle sobre a nossa própria vida. Sabe o que Jesus está mandando te dizer nessa noite?
O teu fardo é pesado, as tuas escolhas estão ruins de você tirar. Eu estou aqui para trocar o teu fardo por um fardo leve e suave, que é o meu. Eu estou aqui para cuidar de você nessa caminhada. E quando você não puder caminhar, eu vou te carregar no colo. Mas você vai chegar lá no final. Você vai chegar até o final. Eu vou estar contigo durante todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vou te abandonar pelo caminho. Não vai faltar pão na tua mesa. Não vai faltar água para você. Não vai faltar sombra. Não vai faltar fogo. Não vai faltar a nuvem. Não vai faltar nada. Porque Ele vai cuidar de você até chegar o dia em que nós estaremos todos juntos. E aí sim, chegaremos na Canaã celestial, findará a nossa caminhada terrena e estaremos com Ele para todo sempre. Você pode dizer amém? Amém. E nós vamos encerrando, mas antes eu preciso te fazer essa pergunta. Como está a sua vida hoje? Às vezes você pode achar que Deus se esqueceu de você, ou que Deus não tem tempo de pensar na sua vida. Não. Ele olha para cada detalhe da sua vida. Ele sabe quais são os seus planos. Mesmo os seus planos terrenos, Ele sabe. Os seus planos profissionais. Os seus planos familiares. Deus se alegra quando você consegue comprar um carro, quando você consegue comprar uma casa com o suor do seu trabalho. A palavra de Deus diz em Eclesiastes que Ele se alegra quando nós conseguimos alcançar vitórias. Mas só que não é só isso. Você precisa dar autonomia ao Senhor para a sua vida. Você precisa dar a Ele liberdade. Você quer crescer, você vai ter que perder. Você quer ser vitorioso, você vai ter que abrir mão. Abrir mão do seu eu. Quantas coisas você tem segurado nas suas mãos, como aquela criança? Quantas coisas? E eu não estou falando necessariamente de pecados, não. Eu estou falando de coisas que você tem tentado dominar, que você tem tentado controlar, só que isso não está ao teu alcance. Entrega tudo nas mãos de Deus e você será vitorioso. Você precisa perder para ganhar. Vamos ficar de pé.